a Lua possui muitos mistérios, alguns místicos, outros esotéricos, outros até estratégicos. Será mesmo que nosso satélite natural guarda um lado oculto? Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Então, galera, nesse episódio, a gente não vai falar de nenhum álbum de uma certa banda de rock progressivo, nem de algum jogo indie produzido pelo RPG Maker. Na verdade, a gente vai falar de alguns mistérios que envolvem a nossa grande mãe, né? Grande Lua. Que Grande tá aí mãe sempre... não, grande mãe é a Terra, porra. Ah, tudo bem, tá certo, tá. Nossa não grande nasci prima, na Lua, pô. grande tia, não sei, pode ser, ué. Eu posso ser sabe? do mundo da Lua, mas eu não nasci lá, não. Então, gente, antes de mais nada, é bom avisar que a gente vai falar muito de teor conspiratório. Então, assim, é claro que a gente vai estar aqui, principalmente com o nosso ateu, o Léo, assim como eu também, como o Rafa, vão ter coisas relativamente estranhas. Não sou ateu não, hein? Não, sim, então eu me referi ao Léo. É porque todo mundo acha que eu sou ateu porque eu sou professor de história e todo mundo me julga como comunista / socialista, ateu e maconheiro. E maconheiro. Mas como assim, você não é? Não. Nem maconheiro? Não. Só Ninguém tem cara acredita, cara. Ninguém acredita. É incrível. Então, mas a gente vai falar muito questão de conspiração e tal, que é um tipo de discussão que pode ser muito refutada. Principalmente que tem conspiração aquela que faz algum sentido, tem aquelas que já são um pouco mais... O cara já é mais maluquinho pra acreditar, não sei. A gente vai dar aqui a nossa opinião, mas vai ser um episódio mais voltado às conspirações envolvendo aí o nosso satélite natural, né? A Lua. Então, antes de mais nada, essa ideia de um lado oculto, isso a gente pode puxar aqui a discussão, ele não é... A Lua não tem um lado escuro que é perpétuo, né? Na verdade, o que acontece é que ela gira, né, em volta do nosso planeta, da Terra, só que tem um lado que a gente não consegue ver, que fica pra trás, né? Quer dizer, a Lua, ela trabalha, eu não lembro agora se a Lua trabalha... A gente sempre vê a mesma face da Lua. A Lua Sim. nunca mostra a bunda pra gente, seria isso. É sempre a cara. Exatamente. E muito se perguntou o que existe do outro lado. Será que pode existir alguma coisa? É claro que hoje a gente tem vários tipos de fotos, de estudos, e o lado escuro da Lua ele já tá revelado, né? Na teoria, não tem nada visível lá. Mas isso é só pra gente já deixar claro aqui que não existe um Transformer, né? Como lá não? do outro lado. Como não? Andrei, é assim, quando a gente começa a pesquisar sobre alienígena da Lua, coisa do gênero, você vê supostas fotos ou edições da própria NASA, é muito escroto, né? A NASA, ela coloca fotos e ela sempre deixa um pedaço preto, um pedaço borrado no meio da foto. Porra é essa, cara? Por que aquilo tá escuro, sabe? Eu pessoalmente acho muito estranho. Vocês já repararam isso? Cara, eu já ouvi falar nisso, assim, só que eu nunca parei pra pesquisar qual é a desculpa que a NASA dá pra esse tipo de coisa. Eu imagino que não dá pra pegar uma mega câmera e tirar uma foto detalhada da Lua com 500 milhões de dpi. Mas porque só tá tudo legal. Aí tem um ou outro ponto que tem uma taxa preta ou coisa do gênero, né? Então, deixa eu terminar. É que não existe uma câmera que vai tirar tudo tão detalhado. Então eu imagino que, na verdade, eles devem mesclar várias fotos diferentes, eles vão tirando várias fotos pra fazer um mega panorama, mega detalhado da Lua, e entre essas fotos pode haver um ou outro erro. Eu
pelo menos se eu tivesse querendo esconder alguma coisa e trabalhasse na NASA, eu responderia algo nesse sentido, né? Mas realmente é uma questão válida. Não sei, eu nunca vi tais fotos, nunca parei pra reparar, mas normalmente quando são fotos assim de astros, satélites, coisa assim, espacial, você vê que é um monte de fotinha junto, né? Você até prestar atenção, você vê os quadradinhos dela, assim, né? Então, não sei, né? Mas não lembro de ter reparado alguma foto da bunda da Lua pra reparar. Nas próprias fotos de frente pra Lua, é complicado. Você conseguiu identificar com um telescópio e tal, que na Terra algum tipo de construção na superfície da Lua. Mas se ela for da mesma cor, se ela estiver disfarçada. É que assim, eu não creio nisso, mas isso a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente, tá? Antes da gente começar realmente o episódio e falar desses casos, a gente tem que falar um pouquinho de como a Lua acabou se formando, que eu acho que isso vai primeiramente dar o embasamento que a gente precisa para tentar explicar o que é, afinal, essa esfera gigantesca, né, que não cai na Terra por algum motivo, né? Na verdade tem um motivo, né, mas ela fica lá se movimentando e a gente não sabe o que ela tá fazendo lá. Na verdade, tá sempre caindo. Não. Na verdade, ela tá sempre fugindo. Não na nossa perspectiva, mas de certa forma, ela tá sempre caindo. Não, né? Tá sempre fugindo. Quando você tá em órbita, ela é uma queda constante. Né? Não, a Lua tá fugindo, a Terra que puxa ela, só que ela vai... Mas ela tá se afastando aos poucos. Mas é porque a atração gravitacional é uma queda. Quando você fica em órbita de algo, é uma queda constante. Mas a Lua tá correndo pro lado contrário, porra. Não, mas aí você tá vendo, Rafael, você tá vendo na perspectiva daqui da gente, né? Nem sempre a queda, pro lado da física, a queda é qualquer lado. É o lado que a força estiver puxando. Não existe queda, na verdade. Queda é gravidade. Mas aí que tá a força gravitacional que a Lua faz ao girar em torno do planeta, faz ela se afastar cada vez mais. Então a força que ela faz para se afastar é maior do que a Terra faz para ela se aproximar. Logo, sim, a Lua está caindo Rafael, pra só que fora. tudo que está em órbita está caindo exatamente, só que é que caindo não necessariamente está no nosso planeta, caindo no nosso planeta. Na verdade, existem vários mecanismos teóricos que a gente tenta explicar de como veio a se formar a Lua, né? Se estima muito que ela se formou entre 30 a 50 milhões de anos após a origem do Sistema Solar. E existem vários mecanismos, assim, a gente não vai falar de todos, mas a hipótese que hoje prevalece, a que mais é aceita, é que ela se formou em um resultado por causa de um imenso impacto, no qual um corpo muito grande, alguns falam até do tamanho de Marte, poderia ter colidido com uma recém-formada prototerra, né, lá no iniciozinho dos tempos, e acabou projetando para fora dela um material na sua órbita que acabou se aglutinando e formou a Lua, né. Existem outros mecanismos, mas eles são um pouco mais refutáveis, né, então vamos trazer mais esse que é mais aceito. E a Lua, ela tem uma importância muito grande na nossa sociedade, começando desde a sociedade da antiguidade, né? E eu não sei se o Papo Lendário já fez algum episódio sobre a Lua. Vocês fizeram, Léo? Sobre a Lua em específico, não. A Lua em si, não. Então, é que, assim, se você for pensar, muitos mitos, né? Muitas folclores equiparam a Lua com o próprio Sol. Mas ela sempre foi muito ligada à questão do esoterismo por causa da importância dela, principalmente com relação às marés. A nossa contagem de dias do mês, ela é baseada, se eu não me engano, é baseada por causa das fases da Lua. E você tem aquela ligação com o feminino, com o lance da própria menstruação. E por aí vai, né? Ela sempre foi muito importante dentro das nossas crendices da nossa sociedade. Então, meio que ela tá no nosso cotidiano. Ela sempre vai estar no nosso cotidiano. Isso a gente não tem como negar, né? A Lua é sempre retratada como coisa romântica hoje em dia, né? E numa mitologia mais moderna, o lance dos lobisomens. E mesmo assim, mesmo quando você mesmo não acredita, sejam coisas mais refutáveis, você vê que vai ter algum evento de uma lua vermelha ou de um eclipse lunar e meio que acontece uma mobilização e os esotéricos ficam malucos dizendo que vai acontecer isso ou aquilo, e independente da sua crendice, você pode acreditar ou não, né? Mas, além disso, a gente tem aí as conspirações que dão também uma animada nesse pessoal que gosta de um pouquinho de ficção científica, de ufologia e de um pouco, né, de que nós estamos todos sendo enganados. E eu gostaria de perguntar aqui aos presentes, vocês
acreditam que o homem foi à Lua? Eu acredito. Eu acredito. Olha aí, eu pensando que o Rafael fosse falar que não. Acredito, pô. O Rafael vai ter que acreditar que eles foram pra Lua pra poder acreditar nas teorias que a gente vai falar mais pra frente. Não, mas é que tá. A pergunta do Andrei tem dois lances. Primeiro, você acredita que o homem foi na Lua na data que ele disse que foi? Ou você quer dizer que o homem nunca foi na Lua, sabe? A teoria da ida, da não ida, né, pra Lua tem várias e várias vertentes, né? Tem a questão, eles foram pra Lua naquele ano, né, naquela época? Sim ou não? Eles foram mais de uma vez? Sim ou não? Né? Eles têm a ideia de que eles não foram a primeira vez, foram nas outras. Tem ideia de que nunca foi, né? Tem várias versões. Só pra deixar claro, então, eu acredito que o homem foi na Lua na época que ele disse que foi, e depois ele voltou várias outras vezes, enfim. Eu acho que é interessante que agora, pensando num contexto geral, eu acho que é até óbvio o Rafa acreditar nisso, apesar dele ser o mais loucão daqui, por causa do contexto histórico, né? Como professor de história, eu acho que é um pouco difícil você ver um profissional desses desacreditando, né? É porque assim, primeiro que eu acredito que o homem foi na Lua, né, só pra contextualizar essa questão, é que se não fosse, cara, era tanto espião soviético nos Estados Unidos e pelo mundo afora, que a União Soviética não perderia a oportunidade de botar a boca no trombone e denunciar a mentira, sabe? Sim, eu acho que assim, tinha um puta motivo pra ser mentira, pra não ter ido, né, pra se terem forjado. Mas eu acho que seria uma coisa muito grande pra se segurar tanto tempo. Pra falar a verdade, são argumentos muito válidos, né? Tudo bem que você tem muita coisa refutável. Eu, pessoalmente, eu falo da minha parte, porque esse negócio da Lua, né, do pouso à Lua, foi uma coisa que eu sempre pesquisava desde há muito, muito tempo, né? Então eu via sempre os dois lados. Eu nunca vi um argumento que não tenha um contra-argumento, né? Assim. Pros dois lados, né? O teórico fala, não foi porque tal coisa, olha só a sombra, olha só a luz, tudo. Todos esses argumentos que eu vi, até hoje, eu vi o contra-argumento mostrando que, na verdade a sombra é por causa disso. Na verdade não é só uma fonte de luz, como todo mundo pensa, né? Então essas coisas assim, né? Sem entrar em muitos detalhes. Mas por isso é um dos motivos que eu puxo pro lado que sim, pra mim eles foram. O principal fato de eu achar que foram é porque eu acho que é uma coisa muito grande pra poder se segurar tanto tempo. Tem muitos é muita gente envolvida pra se esconder, né? Tem muitos escândalos aí dos Estados Unidos mesmo. Vamos focar só nos Estados Unidos, já que ele que teoricamente fez isso. Que vazou aí, deu um maior problemão, então você vê que os Estados Unidos não consegue segurar muito bem. E coisas que teria motivo sim pra eles guardarem, porque deu problema. E aí o da Lua eles não conseguem, né? Sim, a maioria das conspirações elas envolvem essa primeira aí da Lua, né? Mas vamos contextualizar pro pessoal o que acontecia na época. Rafael, você pode dar esse contexto pra gente, só pra gente entender o lance da corrida espacial, bem resumidamente? Corrida espacial não era uma corrida de Fórmula 1 no espaço, como muita gente, meus alunos pensam. Foi uma corrida tecnológica para impressionar o público, convencer basicamente os outros governos a migrar para o socialismo ou capitalismo, no caso, se manter no capitalismo, ou migrar para o socialismo russo. Então eles tinham vários tipos de propaganda, né? Eles prestavam dinheiro, emprestavam tecnologia, e acima de tudo eles queriam fazer a propaganda tecnológica, mostrando que eles eram mais inteligentes, melhores, mais capazes. Então uma ótima propaganda disso, além de fabricar bombas, o passo seguinte foi chegar na Lua. Por isso tem esse nome, corrida espacial. Quem chegar na Lua primeiro vai ficar com mais moral, quem chegar na Lua primeiro vai ter mais fama e tal. Era meio uma propaganda de orgulho, e fora nesse caminho. E fora que, você que conhece a história, corrija eu, né? Mas pelo que eu sei, normalmente os soviéticos estavam sempre na frente, né? Exatamente. É por isso que um dos motivos da conspiração, os soviéticos sempre estavam um passo à frente, os americanos chegaram no primeiro, tem coisa errada. É uma das coisas que alimenta essa conspiração, né? A ideia da conspiração é isso, né? Os soviéticos sempre estavam na frente, então motiva os Estados Unidos a forjar algo e, já que estava na frente, de repente eles conseguem, né? Então é uma coisa que alimenta, né? Exatamente. Então fica esse assunto, né? Foi, não foi? Aproveitando o que a gente estava antes falando dos Guardiões aqui antes de começar a gravar, aquele cachorro que aparece nos Guardiões é um desses cachorros que foi levado em voo espacial aí. Cara, exatamente, eu reconheci porque, como eu estudei, já tinha visto a foto daquele cachorro, ele desapareceu no espaço. E cachorro russo que desapareceu no espaço, cara. Eu fiquei muito, muito contente de ter reconhecido
parecido, algo do gênero. Que aquilo lá tem nos quadrinhos, né, mesmo, só que dos quadrinhos é mais bizarro que o cachorro é pego pelos alienígenas, melhoram a inteligência dele, tudo ele fala, né, agora. Os quadrinhos parecem justamente isso, ele fala, né. Então, a corrida espacial que mais me dá a credibilidade de acreditar nisso é que os russos não falaram nada, cara. Porra, o cara vai guardar segredo de gênero com o russo. O russo pegasse a mínima falha, ele ia denunciar a porra toda, se fosse o caso. E eu tava pesquisando um pouco disso daí, essa ideia mesmo de não ter ido até que surgiu meio que bem depois até. Num livro, teve um cara que escreveu um livro, eu não lembro se era um livro sério, né, assim falando, ou era uma história de ficção e tinha essa ideia, que saiu mais pra frente, mas também não... Aí foi que meio que plantou essa ideia, né, de ser conspiração. E aí mais pra frente, naquele filme Capricórnio 1, que pôs mais a ideia ainda, né, da Lua ser conspiração. Pô, pra você ver, esse negócio de não tinha tecnologia, não tinha isso, não tinha aquilo, cara, os homens construíram a bomba atômica. Cálculo, computador não tinha, era tudo cálculo na munheca, tudo serviço man-baby do caramba, eles construíram a bomba. Porque eu não construí uma máquina, foguete, no alavanque pra ir pra Lua. E sabe o que é isso? Esse negócio, não tinha tecnologia pra isso, pra mim é um argumento totalmente furado, porque é o seguinte, tava assim numa corrida espacial, então eles estavam a todo dia pensando, tentando inventar novas tecnologias pra isso. Era um objetivo. Justamente, cara, é incrível. A corrida espacial, a NASA recebeu investimento. Meus alunos perguntaram assim: pô, professor, os caras foram na Lua em 60 e pouco, 69. Como que eles não a gente não chegou em Marte ainda? Porque quando ganharam a corrida espacial, o investimento na NASA despencou, cara. A NASA tá quase, não vou dizer falindo, mas ela caiu pra caramba, né? Então, eles... ir para o espaço não é tão interessante quanto naquele momento. Se existisse agora uma corrida espacial, o investimento seria tão grande de novo que a gente chegaria em Marte em 10 anos. E fora que é o seguinte, naquela época tinha-se um motivo político né, que é o que gerou a corrida. Agora é motivo puramente assim científico e assim de desenvolvimento, né? Você dizer assim, é melhor ter em Marte pra descobrir o que tem ali, de repente tem alguma coisa que possa ajudar. Isso mas deixa o interesse tão baixo. Isso daí na politicagem mesmo é baixa. Fora que aquele é nosso. Isso é um gasto do caramba. Então ficar gastando... O homem só gasta muito aí se é pra ser com mulher ou com arma. Isso que eu ia falar, mulher e arma, filho. É a única coisa que o homem gasta pra caramba. Tá bom. Então a gente já tem contexto, e a corrida espacial, na verdade, ela começou, olha só quem diria, com os próprios russos, né? Que no dia 4 de outubro de 1957, os nossos camaradas puseram em órbita o primeiro satélite da Terra, fabricado pelo homem, o Sputnik. O único som que se ouvia vindo do espaço foi um bip, mas um bip que provocou entusiasmo entre todos os homens e que foi transmitido e retransmitido para todas as rádios do planeta. E a partir daí, gente, em 12 de abril de 1961, 4 anos depois, os soviéticos conseguiram jogar o Yuri Gagarin lá para fora, né? Ele ficou em órbita em volta do nosso planeta. E a viagem durou pouco mais de 1 hora. E Gagarin, naturalmente, se transformou em um herói nacional e hoje em dia até mundial, né? Foi o primeiro cara a sair realmente da Terra. E no mesmo ano, o presidente Kennedy, nos Estados Unidos, após ver isso tudo, acabou fazendo um desafio, né? Declarou que em 10 anos os americanos pousariam na Lua, né? We chose to go to the moon não vou ler em inglês, vai se fuder. Disse o presidente da ocasião, foi isso que ele disse. 8 anos se passaram e a viagem na Lua iniciou-se numa quarta ensolarada do dia 16 de julho de 1969, às 9h32 da manhã. E ele foi lançado no Complexo 39 da plataforma de lançamento A, no Kennedy Space Center, Flórida, Estados Unidos, com o lançamento da Apollo 11. Vamos lá. Isso só pra a galera ficar sabendo, Apollo 11 se chama Apollo 11 porque tiveram outras missões Apollo antes. Muitas falhadas também, né? Pois é. E, na verdade, a gente só recebeu mesmo... A gente ficou na expectativa, o mundo inteiro, né? E 4 dias depois do lançamento, em 20 de julho de 1969, exatamente às 23 horas, 56 minutos e 20 segundos do horário de Brasília, o astronauta americano Neil Armstrong, de 38 anos, entrava para a história como o primeiro homem a pisar na Lua. E sabe o que é interessante sobre o Neil Armstrong? Ele era o mais bostão da nave. Pois é, né?
porque o piloto, aquele que fica na plataforma lá em cima, não podia descer porque alguém tinha que ficar lá em cima controlando. Os dois que desceram com ele, um não podia sair da nave porque era o piloto que ia levar a nave de volta, o outro era algum tipo de técnico de importância maior do que o do Armstrong. Então, se for ver, faz sentido, que querendo ou não é o mais perigoso ali, você tá saindo, um ambiente que você nunca foi. Vai sacrificar o que menos causa problema, né, a falta, assim. Exatamente, como ele era o menos o mais descartável, qualificado, né? Exato. Descartável é melhor. Como ele era o mais descartável, se ele saísse e desse ruim, beleza, os outros vão embora, entendeu? Então, apesar de ser o mais descartável, foi o que é o que eu mais lembrado. Eu lembro só dele e do Buzz Aldrin. Não lembro de mais nenhum outro. Mesmo assim, a maioria das pessoas só vai lembrar do Neil Armstrong. Sabe o que é interessante? Buzz é o apelido dele. Na verdade, o nome é Edwin Aldrin. Mas o Buzz Lightyear veio daí. É porque ele criou o Buzz espacial? Não, porque é Buzz de zumbido. Mas o Buzz Lightyear, o nome dele veio daí, do Buzz Aldrin. Olha aí. Interessante. E também temos ali o Michael Collins, e esses três foram para a Lua, né, efetivamente. Cumpriram a missão alunissar, né, que pra quem não sabe, é quando você aterrissa na Lua, só que você não aterrissa na Lua porque você aterrissar é terra, né, então é alunissar. Planeta, né, não é nem terra solo, é terra planeta. Então, eles conseguiram. A gente tá dando aqui um resumo histórico, né? Aí que tá o lance. Não é que a gente vai desmentir aqui, a gente vai contar porque eles não voltam lá, entendeu? Tão barrados. Os alienígenas não deixam. E detalhe, eles até foram mas missão secreta, cara. Missão secreta pra não divulgar, pra pegar as informações lá no espaço e tal. Os caras não contam tudo, entendeu? Tu acha que o cara vai lá pro espaço só pra ficar plantando feijão? Não, cara. Claro que não. O cara vai lá já sabendo dos Paranauê, sabendo das tretas. É o daqui, né, que ia lá pra plantar, né? O astronauta brasileiro. Os astronautas voltaram à Terra no dia 24 de julho de 1969, chegando com 30 segundos de atraso, e foram recebidos como heróis. Desde então, os satélites têm revolucionado o sistema de comunicação e há naves não tripuladas viajando para além dos limites do sistema solar. Então, a gente tem aí, graças a todo esse período, a gente tem grandes descobertas relacionadas à astronomia, né? Não à astrologia. E também é interessante que o que eles fizeram basicamente foi pegar meia dúzia de pedras e fincar a bandeira no sol lunar, né? E os espelhos, que isso é interessante, esse negócio dos espelhos é interessante, que é uma das formas de você testar se eles foram mesmo ou não. Que é você, né, você projetar lá o laser, você vê a questão do reflexo, né, de refletir. Com toda certeza. E a maior conspiração disso foi essa questão de se eles realmente pisaram lá. Porque se você for ver, ele é um contexto bem conveniente, né? Eles estavam precisando dessa propaganda política, né? O Kennedy já havia falado dos 10 anos, né? E em 8 eles conseguiram. É como se eles vendo que não conseguissem, eles poderiam ter tentado aprontar, né, uma farsa para tentar entrar ali na margem de erro, né? 8 anos ali, quase esbarrando, mais 2, 3 anos já queimava a largada. E o mais oficial não é só do fato deles não terem ido, é de que quem dirigiu tudo ao pouso, entre aspas, assim, na Lua foi Stanley Kubrick, né? Sim, ele já tinha feito filmes, né? Ele já tinha, acho que ele tava... assim, quando surgiu essa teoria, ele já tinha feito o 2001, mas se não me engano, quando foi a época do pouso, tava mais ou menos na época da produção do 2001, né, do filme Odisseia no Espaço. E esse filme, uma das coisas que mais marca ele é a fidelidade com a parte científica mesmo, né, de como é no espaço, tudo. Então, essa seria a ideia, né, chamaram ele pra... Muitos, se não me engano, o 2001 seria meio que antes, porque uma vez eu falar que diziam que tipo, era como se fosse um teste pra ver como iria fazer o pouso, né, ali. Então, o 2001 era um teste pra ele pegar, ver como que teria que fazer as tecnologias das câmeras e tudo mais pra poder utilizar nesse pouso forjado.
Sim, e supostamente teria sido gravado no deserto americano, né? Uhum. Todo aquele cenário que é gravado, que tu vê o homem lá pulando, bonitinho e tal. E você tem várias refutações, assim, do tipo, como a gente comentou mais cedo, relacionados à posição de luz, a questão de por que a bandeira tá ali flutuando, sendo que tem alguma gravidade, né? E você tem diversos que, assim, a NASA, ela responde isso, ela nunca deixou de responder a esse tipo de questionamento, mas, é claro, quanto mais é respondido, mais os teóricos da conspiração inventam. Então, sabe qual que é o problema? A NASA responder, você pode falar, porra, mas é a NASA que tá, né, fazendo essa conspiração. Óbvio que ela vai ter uma resposta. A questão é que não é a NASA, é cientistas, é pessoas que conhecem de física, né, física principalmente, que astronomia, apesar de um satélite próximo, então a física é o que mais vai matar certos argumentos conspiratórios, na questão de que é muito baseado praticamente só baseado mesmo nas fotos. Então, tudo ali você vê questão de física. A bandeira tá ali em pé, por quê? Porque tem a bandeira tá tremulando, mas não tem ar, mas é por causa que se você movimentar um negócio ali, ele vai tremular, né? E detalhe, a foto é parada, você não tá vendo ela se movimentar de fato. Você tá vendo ela meio que dobrada, né, amassada, assim, tudo. Então tem muita coisa que dá pra refutar, e não é a NASA que tá só dizendo isso, é pessoas que entendem da parte de física, né? O interessante é que você também, se você for ver, foi algo muito épico eles terem conseguido, né? Se você for ver com tudo que eles tinham à sua volta. Porque, beleza, os russos, eles mandaram o homem pra cima, né? E o cara voltou, né? Esse Apollo 11, a missão, você teve que pisar na Lua, ou seja, você teria que mandar o cara pra lá e não matar os caras, né? Não era só mirar e apontar, né? Teria que fazer uma alunissagem que deixasse os caras bem e o equipamento voltasse a funcionar a ponto de mandar eles de volta pra Terra. Uhum. Ou seja, foi um cálculo muito fodido de que teria que dar tudo muito certo, sabe? E se você for pensar também que a tecnologia usada no computador a bordo, hoje em dia você ter relógio de pulso digital que tem mais processamento do que o que estava de computador a bordo, realmente, sabe, realmente se encaixa essas teorias que será mesmo, não deixa um pouquinho com essa pulga atrás da orelha? Eu não acredito. Cara, porque assim, o que eles fizeram para tal tecnologia foi muito diferente. Os russos utilizaram muito a automatização. O cara entrava na nave russa, apertava botão aqui e ia embora. A nave basicamente fazia tudo mecanicamente, meio de forma automática, né? O piloto russo, meio que entre aspas, ele não tinha um controle muito bom da nave, né? Ele ia no automático quase que literalmente. Um americano com investimento muito alto, dinheiro mesmo pesado, ele investiu num outro caminho, numa vertente onde o piloto, onde a pessoa fazia um trabalho fundamental. Então é toda uma observação. Por exemplo, o Yuri Gagarin, quando foi pro espaço, basicamente ele só foi pra ver se ele ia ficar vivo. Ele chegou no espaço, apertou um botão, e voltou, ele não fez nada. Até o macaco fez isso, indo pro espaço. Teve até um lance que deu um problema na hora de sair da Lua, que o piloto ele teve que consertar com uma caneta. Não tem uma história dessa? Eu já ouvi falar, mas não conheço muito a fundo. Um bug no computador. Eu não lembro exatamente, a gente vai ficar faltando com essa informação pra vocês, mas ele fez uma mega gambiarra com uma caneta pra conseguir voltar. Eu sei que o Homer fez isso com um bastão. E o bastão virou herói. E agora? Tem a história, né? Tem uma história muito, muito boa, não sei o quanto é verdade, mas eu gosto muito dela e eu conto como se fosse verdade. Que é o seguinte, que a Rússia e os Estados Unidos, por essa grande diferença de investimento, eles investiam em coisas muito subjetivas. O homem tinha que escrever no espaço, fazer cálculos e tal, e a caneta não escreve no espaço porque não tem gravidade. Uhum. Então a NASA gastou milhões de dólares investindo numa caneta que escrevesse no espaço. É a caneta do astronauta, que você consegue escrever de cabeça pra baixo. Isso. Aí os russos resolveram esse problema com alguns centavos. Eles mandaram o cara com lápis. Com lápis. Essa ideia é muito foda, meu. É bem coisa russa, né? Sabe? Caralho, gastar milhões, porra, não, vai ser alguém a pagar. Porra, só vai estar gente na nave, cara. Porra, se jogar o papel fora, porra, tu que vai jogar, tu vai o que? Abrir a porta e jogar no quintal. Leva um lápis, pô, lápis é por atrito, beleza. Então é esse tipo de ideia que a gente vê, o nível de diferença do investimento russo, né, da praticidade, talvez, enfim. Sabe o que é interessante também? Um dos contextos também pra conspiração dele de que ele nunca teria ido à Lua é porque
ele nunca voltou, né? A gente só teve essa ida humana à Lua. Então, claro apesar que não, é aí que tá, isso é irrefutável. O ser humano voltou lá várias vezes, cara. Eu acho que umas 6 vezes depois. Se não me engano, foram 5 ou 6 missões depois pra Lua. Recolheram mais pedras, enfim, foram lá só pra pular, olhar e só o ser humano voltou lá várias vezes. Olha aí, eu não sabia disso, olha só. Então, mas muita gente fala, mas não foi mais, é falso. Foi sim, por isso que tem também a teoria de que essa primeira vez foi falsa. Depois, né, como era a primeira, não podia dar errado, né, então vamos forjar que tava naquele fervor, né, e aí depois as outras foram verdadeiras. Mas também, né, refutado isso daí. Mas teve... outras sim, né? Eles pararam porque tá dando gasto pra caramba e não tava mais. Pra pegar pedra. Chegar lá no Lua, deu pedra. Já conseguiu, então. Supostamente eles não tinham mais nada o que fazer na Lua, a não ser passar o passeio turístico mais caro do mundo. Aí pararam de ir por causa disso, supostamente. Sim, sim. Então vamos lá. Então vamos abrir o leque dessa conspiração. E se ele realmente foi a Lua? Será que ele falou tudo, os astronautas falaram tudo que eles poderiam ter encontrado lá? Cara, isso aí deve ser que nem piloto de avião. Se pilotos de avião têm um protocolo de ver objetos não identificados, imagina astronauta, cara. Ah, com certeza, né, cara? Deve ter um protocolo assim, se tu vê alguma coisa, fala, não é Papai Noel, relaxa, é normal, tá? Sabe o que é engraçado? Porque um dos codinomes, um dos códigos para objeto voador não identificado em missão espacial é exatamente Papai Noel. Mas é porque é a ideia, né? Que você estaria vendo o Papai Noel voando, né? É uma alusão a isso que eles têm. Cara, caralho, tô doidão, mano. Então vamos lá. Segundo Richard Hoagland, diretor da missão Marte, TMM, os astronautas da nave Apollo viram várias estruturas gigantescas na superfície lunar. Virou monolito. Durante a missão, para essas informações serem passadas ao controle central, foi utilizado um canal de comunicação secreto. Quando os astronautas regressaram à Terra, a NASA os proibiu de dizer qualquer coisa sobre o que aconteceu. E o Hoagland e outros teóricos da conspiração dizem que o excessivo período de quarentena a que foram submetidas as tripulações das naves Apollo 11, 12 e 14 teve como motivo o fato dos astronautas terem que fornecer relatórios muito detalhados sobre o que viram, a dar tempo à NASA de vetar as fotografias e, com isso, criar a desinformação. As autoridades não teriam desejado que o público tomasse conhecimento das ruínas dessas antigas bases extraterrestres, né? E até aí o ufólogo Timothy Good, em seu livro Beyond Top Secret, informa que os astronautas viram alienígenas na Lua. A evidência seria uma conversação secreta entre o controle da missão e o astronauta da nave Apollo 11, registrada pelo soviético. O Dr. Vladimir Azarra, físico e professor de matemática russo, disse que o encontro aconteceu pouco depois da alunissagem do módulo lunar, mas que o público não pôde escutar o informe dos astronautas, pois a NASA o havia censurado. Maurice Shetland, um especialista em comunicação da NASA, declarou que o encontro com OVNIs era perfeitamente conhecido pela NASA e que todas as missões Apollo tinham sido seguidas por OVNIs. Isto sugere a NASA está disposta a admitir perante o mundo que seus astronautas tinham sido vigiados de perto por OVNIs e que encenaram as fotografias aqui na Terra para não assustar o público com o que realmente acontecia no espaço. Uma das questões mais intrigantes sobre a Lua é porque a NASA não enviou mais astronautas depois da missão, e até aí já foi refutado. Esse material comprova, em parte, as narrativas feitas por vários seres extraterrestres no arquivo Conexão ET, através de olhos alienígenas. E aí? Como eu falei, cara, os alienígenas estão lá, sabe, muito melhor do que... Imagina o seguinte, muito melhor do que você fazer uma base em solo terrestre ou você fazer uma base no solo lunar. É mais tranquilo pra pousar, pra passar, sabe? Uma base de viagem, de órbita, por exemplo, é muito mais sentido econômico vai ser na Lua e não na Terra, que tem gravidade, que tem bicho, que tem coisas que desgastam com o tempo, né? Então, se você fosse um OVNI, se você fosse uma raça alienígena, com certeza você ia dar preferência à construção de uma base alienígena na Lua. E isso é um dos motivos, pra mim, foi descoberto, né? Aliás, foi um dos motivos que os homens pararam de ir à Lua depois de outras visitas, né? Como a gente pode talvez ver em outras histórias, os alienígenas teriam entrado em contato e proibido os seres humanos de voltar. Mas os seres humanos, como a gente falou, foram mais outras vezes, tantas até que isso acontecesse. Então, esse Richard
Hoagland, né? Esse é o nome dele. Ele é o cara que ele ficava defendendo essa ideia de ter, né, civilizações alienígenas tanto na Lua quanto em Marte. E ele defendia muita ideia, tá vendo o rosto na Lua, né, o rosto em Marte, tudo assim, né, então, tá obras alienígenas, e tipo, né, Pareidolia mandou um abraço, né? Ele era que ficava, né, defendendo isso aí, e também não só rostos como pirâmide você também encontra em qualquer lugar, pirâmide não é uma coisa muito, tão assim como muita gente pensa, então assim, por mim esse é nada mais do que um teórico de conspiração. Olha aí. Cara, assim, como eu tava falando no começo do programa, ver construções na superfície da Lua não é fácil. Se tu vê as fotos que a NASA tira do espaço pra Terra e tal, ver uma construção na Terra, a não ser que seja uma coisa muito colossal, é extremamente difícil. Não, imagina mas uma construção na Lua, né? Mesmo com bons telescópios é extremamente difícil você mirar no lugar certo, conseguir ver. Então, mesmo que desse lado da Lua, que a gente vê da Terra, tenha um prédio construído, é extremamente difícil esse prédio ser visualizado por qualquer telescópio na Terra, telescópios esses que não sejam controlados pelo governo, por exemplo. Mas é pra essa ideia mesmo, né? Olhar daqui e já ver a construção ali, já definir o que é, eu acho meio estranho. Mas acho que é por aí mesmo. Por quê? Tem construções, cara, porque o ser humano, quando eu paro pra pensar nessas coisas, é o seguinte: a história humana com H, tem mais ou menos 10 mil anos. Ou menos até, 10 mil anos, vamos arredondar. O que é história? Quando o ser humano começou a desenvolver escrita. Isso é história. Então, o universo, se você acredita em vida alienígena, é meio que incrível. Ou toda a vida alienígena inteligente começou a brotar junta no universo, ou se elas começaram a brotar em momentos diferentes, o ser humano é só uma criancinha no universo. É muito recente, no universo de 14 bilhões de anos. Então, provavelmente, acredito que, sim, possa ter tecnologia, possa ter tal. Agora, eu tenho dúvidas se os alienígenas estão na Lua, mas que existem construções na Lua, eu acredito fortemente. Agora, se tem construções habitadas atualmente, aí eu já não gosto de pensar assim, não. Mas que existem coisas construídas na Lua, eu acredito. Sabe o que é interessante? É que a maioria dos astronautas, isso eu tô falando, embasado em textos que você encontra aí facilmente, de relatos de alguns. O próprio Neil Armstrong, eu não lembro se ele chegou a falar algo nesse assunto. Mas até o Buzz Aldrin e outros astronautas e cosmonautas, como eram chamados na União Soviética, eles falavam sobre avistamentos, não na Lua, né? Não casos desse tipo, como avistamento de contatos de terceiro grau, né? Mas de avistamentos ufológicos do tipo, olhar pro lado de fora no espaço e ver alguns objetos que eles não sabiam, né? Que possivelmente podiam estar realmente perseguindo de uma forma não a causar pânico, né? Mas um lance meio que a coisa vai acompanhando, né? Seja ela ponte luminosa, esse tipo de coisa. E esses relatos, eles não são difíceis de achar. Inclusive, o ex-astronauta da NASA, o Edgar Mitchell, que hoje está com 77 anos, que participou do voo de Apollo 11 à Lua, confirmou que o fenômeno UFO é bem real, e que só que aí, tipo assim, ele foi um dos caras que se converteu pro lado lunático da força, né? Que ele fala também que... Lunático da força. Lunático. Que fala também que que a gente já tá sendo visitado e tal. Eu tô falando de uma maneira mais genérica porque você realmente, não sei, né? Eu não sei se eu tô sendo errado em tratar isso de uma forma mais leviana, mas é que quando é algo que o cara fala de fato, nós estamos sendo visitados por alienígenas, você já fica, tá, e cadê as evidências? Mas você vê que às vezes pessoas do próprio alto escalão da NASA... Sabe o que eu acho engraçado? Que tem programa que o Andrei, quando a gente tá argumentando, ele fala bem assim, a ausência de evidência não quer dizer que não exista. Aí quando é um negócio que ele não crê, ele... Não tem evidência, não existe. Eu só vou observando. Só vou observando. Eu sempre lembro daquela música do Legião Urbana. Verdade. Conhecer pessoas que não usam o que a gente fala contra eu mesmo. Contra a gente mesmo. Mas não dá. O pessoal no programa fala um negócio e no outro não tem evidência. Não existe. Não é isso. Vocês não entenderam o contexto. Eu falei. Não entendi. Não, calma aí. A pessoa fazer uma afirmação veemente e não ter evidências pra falar. O cara fala, beleza, a gente tá sendo visitado e é isso aí.
Aí, beleza. Só que, é claro, não ter evidências não quer dizer que o cara esteja errado ou não. Mas você falar de uma forma convincente, a forma de convencer as pessoas, e você não mostrar evidências, é isso que é meio sinistro, né? Mas o cerne de toda a vida é a convicção. Se o cara falar que existe alienígena, ele fala assim, olha, tem alienígena, assim, mais ou menos, mas não vai convencer ninguém, né? O cara pode não ter prova, mas ele pode falar que ele acredita, ele viu, ele pode afirmar que existe, mesmo não tendo prova, porque se ele não falasse com convicção, tu ia falar, sabe o que agora? É porque ele falou meio mais ou menos assim, então não passou confiança. Quando o cara passa confiança, você fala que ele não pode falar porque ele não tem prova. Caraca, o Andrei de 14 anos agora, eu odiaria o Andrei de agora. Refutando esse tipo de coisa, mas ok. A gente vai trazer um pouco disso no podcast de ufologia, né? Vamos caminhar aqui pro final. Bom, só uma coisa, você falou isso daí, você vai continuar essa ideia do UFO? Sim, pode falar. Não, pode falar, não tem mais nada. Essa ideia do UFO, deles verem, né, do OVNI, eu não gosto muito de falar UFO, eu acho legal OVNI, que deles verem, assim, eu nunca vi essa questão dos astronautas, né, falar do Armstrong, coisa assim, mas de repente pode ter, porque eu imagino o seguinte, isso daí alimenta os dois lados. Se você é alguém que você, ouvinte, acha que quando você tá viajando ali de avião, pode de repente aparecer algum OVNI, e claro, OVNI aparece, né, se identificou é OVNI, mas os OVNIs podem ser coisas alienígenas, né, assim, é normal que você imaginar que se de repente o astronauta tá lá no espaço e vê, você vai falar, viu, ó, então eles estão aqui na Terra, ali é só o momento em que eles ainda não entraram na Terra, ou de repente tá fora ali ainda, tá na órbita, né, tá próximo. Então a ideia é o seguinte, tem aqui no espaço aéreo, tem no espaço espacial, né, digamos assim, no espaço sideral. Né? Agora, se você acha que essa ideia assim, não, os OVNIs aqui é OVNI porque a gente não identificou, mas pode muitas vezes não necessariamente ser uma nave alienígena, pode apenas ser uma questão de reflexo, uma coisa atmosférica, ou não só atmosférica, porque atmosférico já vai estar preso aqui à Terra mesmo em si, mas pode ser uma coisa de luz, ou pode ser qualquer outras coisas que sejam naturais mesmo aqui. No espaço, também poder ser algo assim, sabe? Pode ser um satélite, algum reflexo de algum satélite que tem ali, natural ou não, pode ser N coisas. E no espaço até teria mais itens ainda, né? É mais desconhecido, não mais itens, desculpa. Quer dizer assim, é mais desconhecido ainda. O espaço aéreo, a gente já tá aqui há um tempão verificando. Então, o que eu quis dizer com isso é o quê? Alimenta os dois lados. A ideia de, os astronautas viram OVNIs fora ali da Terra mesmo, alimenta tantos lados. Quem acredita que pode ser alienígena, quem acha que não. Então, por mim, isso pessoalmente fico na mesma, né? Sim. Pra terminar esse assunto, eu vou trazer pra vocês aqui um caso muito interessante sobre ufologia, que é o seguinte. O escritor britânico Rupert Matthews é um desses pesquisadores que adoram um bom mistério e é um cara que, tipo, não tem muito receio de escrever esses assuntos mais polêmicos. E com uma lista extensa de livros publicados sobre os mais diferentes temas, esse Matthews aborda a questão de contato extraterrestre em uma das suas coleções de textos, né? E no livro Alien Encounters, True Life Stories of Aliens, UFOs and Other Extraterrestrial Phenomena. Caralho, hein? Essa foi boa, hein? Olha aí. O autor relata um caso surpreendente que teria acontecido na década de 80 durante o governo do presidente americano Ronald Reagan. E de acordo com Matthews, um astrônomo da NASA, Agência Espacial Americana, a serviço do SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence, órgão de vigilância por vida extraterrestre, teria testemunhado o contato realizado por mensagens de rádio com uma forma inteligente de vida em uma das luas de Júpiter. Os astrônomos do SETI detectaram um sinal vindo de Ganymedes, que é um dessas luas de Júpiter, por um breve período de tempo, o que seria um indício de que os extraterrestres estavam ali de passagem. A mensagem teria sido analisada por computadores da época, mas nunca chegou a ser decifrada. Como o evento não poderia ficar sem uma resposta, então o presidente americano foi informado sobre a ocorrência e decidiu enviar uma mensagem, esta em código Morse, para o mesmo ponto da Lua de Júpiter, em que o sinal de rádio foi detectado.
O conteúdo enviado da Terra dizia então: recebemos o seu sinal, mas não entendemos. Por favor, reenvie usando esta linguagem e este código de transmissão. Por dias e semanas, os astrônomos esperaram uma resposta de Ganimedes, até que cerca de 1 mês e meio depois, a equipe recebeu um novo sinal do mesmo local e em código Morse. A mensagem enviada pelos ETs, de acordo com Matthews, dizia, abre aspas, nós não estamos falando com vocês, fecha aspas. Isso é excelente, cara. Tipo, cocô, sai desse sinal. É a ironia suprema para os terráqueos tão preocupados em encontrar outras formas de vida no espaço e ser ignorado de forma tão jocosa em código Morse, né? E é isso, né, galera? Isso é mais um lance mais engraçadinho, né? Não tem muitas evidências que isso realmente poderia ter acontecido, mas seria muito legal. Cara, como eu tava falando, na minha opinião, o espaço em nossa volta é utilizado, sabe? O ser humano tá aí, a galera, os alienígenas, enfim, sabem que estão aí, mas quer ver? A pegada aí do Guardiões da Galáxia. A galera sabe que a Terra tá aí, cara. Mas não, deixa a Terra lá. Ela é praticamente inofensiva. Praticamente inofensiva. Deixa lá, deixa envelhecer ainda, deixa a Terra pegar um corpo, deixa a Terra amadurecer, sabe? Pra que vir aqui? Pra que causar coisas? Vem aqui outros, fala com um governante ou outro, vai embora, sabe? Se tem construções em Marte, construções na Lua, acredito e acho que a Lua... Não, ó, já vou falar logo, já que tá no assunto. Não acredito nada sobre a Lua ser um satélite artificial posto por alienígenas, e essa história pra mim, até para mim, é muito absurda, mas tem essa história, vocês já ouviram falar? Já, que no lado oculto da Lua teria além de bases, o próprio satélite lunar, ele seria uma artificial, né, do tipo uma como é que é, Death Star, né, Estrela da Morte. Isso, a história é justamente essa, que a Lua em si é artificial, ela só parece que, enfim, né, essa aí pra Rafa, mim é pesadíssima. Essa ideia de ser artificial, eles pelo menos dão algum motivo do porquê que teria ela? Cara, não tem motivo nenhum, não tem motivo físico nenhum. Só pela putaria mesmo. Cara, não, porque eu quero ver... Artificial, ó, porque você imagina, os alienígenas deixaram uma coisa ali no espaço ali, então o pessoal vai imaginar o que é pra observar aqui, né, observar os seres humanos aqui. Se alguém vier falar que os caras colocaram a Lua pra observar aqui, é o seguinte, tipo, observar os seres humanos daqui é atestado de burrice, porque a gente só tá aqui por causa da Lua, né, então... Aí que tá, boa parte da história é justamente essa. A Lua seria uma base, né, além de viagens alienígenas e tal, de observação. Porra, não dá pra observar com uma câmera não, cara. Tem que construir um semiplaneta em volta de um planeta minúsculo pra ficar observando. Porra, assim, eu não entendo nada de pensamento alienígena, mas, caralho, não é prático, a não ser que os alienígenas batam a palma e as coisas apareçam. Então vamos terminar esse assunto, né? Espero que vocês tenham gostado do podcast. Você acredita que o homem foi à Lua? Mas tem mais coisa, não tinha mais uma história aí? Não, era essa, finalizou. Porra, olha só. Você lembrou? Tem um vídeo que agora, infelizmente, eu não sei o nome, mas que aparece uma suposta filmagem do lado escuro da Lua. Vocês nunca viram, não? Não. Com uma base, com pessoas congeladas lá dentro, pessoas em estado de hibernação. A NASA supostamente filmou. Bem interessante, cara, assim. Meu, maneiro. O lado escuro da Lua deve ser poluído pra caramba, porque tudo tem lá, né? Tem Transformer, tem os Inumanos, tem Vigia, tem de tudo lá, meu. Deve ser uma putaria lá. Deve até puteiro lá. Essa história é justamente uma pegada igual o Transformer utilizou, sabe? Que é uma nave mega gigante, mas que nem tem aquele filme Prometeu, só que numa lua na puta que pariu. Uma nave mega gigante que supõe a nave. Tem esse vídeo, é um vídeo acho que de 8 minutos, tem no YouTube, e acham 4 corpos, que esses corpos são trazidos pra Terra. Se eu não me engano, um deles é de uma mulher que eles conseguem descongelar, mas acho que ela morre pouco tempo depois. Enfim, e ela é quase igual um ser humano, só que ela tem uma pele mais parecida com o índio norte-americano, bem pele vermelha e tal. É bem interessante. E é uma nave, agora não lembro se é uma cidade ou se é uma nave, mas acho que é uma nave gigante, gigantesca, assim, no tamanho, sei lá, de 10 porta-aviões, sabe? Porradão de nave. E essa história eu achei, é uma das que eu mais gosto, né, dessa suposta existência de construções na Lua. Alguém tem mais algo a falar? Não, da Lua não. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast. Para você que acredita realmente que a Lua é habitada por algum tipo de ser ou algum tipo de ruína extraterrestre, para você que acredita em UFOs, para vocês que não acreditam em
porra nenhuma, você também envia aí sua mensagem Pra quem nos comentários ou nos e-mails. Pra quem acredita que o homem também não foi à lua, né? Essa também foi uma das coisas que a gente abordou aqui. Vou perguntar aos ouvintes, quem achar esse vídeo ou conhecer o vídeo, coloca aí nos comentários para os outros colegas poderem assistir. Olha aí. Então é isso, pessoal. Vamos agora para a nossa leitura de feedback e até o próximo episódio, meus queridos. Até. Hello. Who are you? An angel. What's your name? Satan. E chegamos aqui agora na área de comentários e e-mails dos nossos queridos ouvintes. A gente é o feedback do feedback, né? E antes de mais nada, eu tenho recadinhos rápidos para falar para você, só que deixa eu pegar aqui rapidinho que eu anotei e eu não tô com ele na mão, um segundinho. Esse é o Andrei. Cheguei. Esse é o André. Era o outro papel, caiu tudo aqui. Beleza. Então vamos lá. Antes de mais nada, nossos e-mails, quer dizer, nosso único e-mail que você quiser mandar contato, um contato mais segredinho com a gente. Se você quiser também é lido aqui, se você quiser liberar. contato@mundofreak.com.br ou então você vai na nossa aba contato, na nossa página de contato, lá no www.mundofreak.com.br e você assina o nosso formulário, manda mensagem que cai direto na nossa caixa de entrada se você tiver algum problema em mandar e-mail convencionalmente. Também nós temos as nossas redes sociais, o Twitter, @mundo_freak. Você segue para ter notícias quentinhas, né, das nossas matérias de texto no site. Também para saber de nossos episódios se vai acontecer algum atraso, se vai acontecer algum evento bacana que a gente vai estar, se for algum grande encontro entre os ouvintes, né, pra gente ficar debatendo esses temas. E também nosso Facebook, a nossa página, que também tem a mesma finalidade, mas que também tem o nosso grupo. Vai estar aí no link aí no post, que você vai poder acessar aí, poder entrar e ser um investigador paranormal como a gente. Vocês entram lá no grupo e lá vocês podem dar suas sugestões, dar as suas críticas, conversar com o pessoal. Lá todo mundo fala com todo mundo, postam as músicas que mais interessam no programa, falam também sobre as suas próprias histórias, e a gente comenta lá notícias insólitas que acontecem no dia a dia, como os famosos buracos lá da Antártida. Antártica? Foi a Antártica que aconteceu? Ah, na Sibéria, né? Sibéria, né? Na Sibéria. Tem gelo, tem pinguim, tá na mesma. Não Mentira, tem pinguim, não. Não, beleza. Não, então, gente, muita gente questionou se a gente fosse fazer um episódio disso, mas na verdade a gente acabou não fazendo, principalmente porque esse tipo de coisa, geralmente, quando ocorre um tipo de especulação muito grande, geralmente o caso é resolvido com bastante velocidade. Foi o que aconteceu. Os buracos agora não são mais nenhum mistério, se você não sabe. Pelo menos os cientistas dizem que eles são causados por gás no subterrâneo, que acaba derretendo o gelo e formando o buraco. É a Terra que tá peidando, né? Aquilo lá parece um cu, aí tá saindo os gases. Olha aí, perna longa. E é isso, pessoal. Outra coisa também o nosso episódio Sombreando a Luz foi lançado e a gente só tá falando pela primeira vez agora. Tá vendo como falar só pelos e-mails demora muito? 15 dias é muito tempo, gente. Então siga nas nossas redes sociais. E espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, ele ainda não tem uma periodicidade, né? A gente está produzindo os próximos episódios. Mas para vocês que gostaram, deixem seu feedback. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, as suas ideias. Todas essas histórias estão sendo escritas por mim e editadas por mim. Obrigado. E também, se você quiser, dê lá uma sua conferida. E, mais uma vez, te convido aí a dar o seu feedback também. Outra coisa é o seguinte, galera. A gente está com vagas no site para matérias em texto. E quando eu falo matérias em textos, a gente dá sempre muita liberdade para o que vocês quiserem fazer, óbvio, se tiver uma boa qualidade. E se entrar dentro da proposta do site, que não é só sobre mistério, na verdade você pode escrever um pouco mais sobre cultura pop, esse tipo de coisa. Quiser uma coluna, você dá a sua proposta, entra em contato com a gente e manda aí um testículo pra gente, né? Manda um primeiro texto, a gente vai avaliar e se passar no nosso crivo, a gente tem interesse em postar, em se tornar mais um colaborador do site
que o site está crescendo bastante, a gente está vendo essa necessidade. E se você está aí sem fazer muito, ou achando que você quer participar um pouco do nosso conteúdo, quer ficar mais pertinho da gente, quer trabalhar com a gente, você levanta o braço, diz aí um alô, que muito provavelmente você consegue entrar aí com a gente, a disputa não é muito acirrada. E se vocês quiserem participar do podcast, a gente não garante que vocês vão participar. Isso depende de muitos fatores, né? Depende se você não é gago, né? Não é mudo, e se você tem um microfone bacana. Que preconceito. E também preconceito. Tá bom, vou te chamar um gago da próxima vez. Uma boa. E se vocês com os textos e tal, você entra pra equipe, você vai entrar pros nossos grupos secretos e tal, a gente vai começar a conversar. E se der, se for assunto que vocês saibam que vocês gostam, por que não futuramente vocês, ouvintes, participarem também de um episódio aqui, outro acolá? E é isso, vamos ver o que eu tenho mais aqui anotado. Assim, podcaster, se você quer fazer um podcast, então isso levando aí pro conteúdo, questão de colaboração. A gente tá sempre buscando, isso é sempre, pessoal, não é só de agora, editores de vídeo e editores de podcast, de áudio mesmo, porque a gente tem muito projeto realmente para colocar no ar, e infelizmente a gente não tem como colocar tudo sozinho, né? A gente já tem 2 podcasts para lançar, ainda material de texto, mídias sociais para gerir, além das nossas próprias vidas. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem, eu tava querendo criar um podcast disso, eu sei editar, eu queria com essa temática, eu gostei da temática de vocês, queria fazer um contraponto da temática de vocês, só que eu não tenho espaço para publicar, eu não quero fazer site, manda aí também sua proposta, a gente pode avaliar também, pode entrar aí no site, quem sabe. Depende de vocês, galera. A gente é bem aberta para todos os tipos de ideias. Então, por favor, fica aí o recado. Outra coisa também é que... eu anotei coisas aqui, agora não faço essa mínima ideia do que sejam. É isso aí. Então é isso, pessoal. Vamos ler aqui agora os comentários. Primeiro comentário feito pelo Facebook. Luiz Vilela. Grande coincidência esse cast falar sobre poltergeist. Em resposta, trabalho na parte de segurança hoteleira, envolvendo segurança do trabalho patrimonial. Pensei que fosse sobrenatural, mas ok. Com relação a preferências entre casts de casa... Tudo bem, Luiz, você tá falando aqui que é coincidentemente falar sobre poltergeist, mas por quê? É só porque você trabalha na parte de hoteleira? Eu não entendi, se tem muito poltergeist por aí? Ele continua aqui. Com relação à preferência entre casts de casos específicos e em gerais, levantado pelo nosso queridíssimo filho da mãe, Leonardo Mitocondrias, ele fala aqui que prefere abordar de forma geral. Acho que apenas casos mais famosos deveriam ter um cast específico para sua discussão. Parabéns para mais um cast que alcançou o objetivo, assunto interessante, pauta com informação e ao mesmo tempo informal. Um abração. Muito obrigado pelos elogios, Luiz. E a opinião dele, a gente vai ler mais opiniões dos nossos ouvintes, mas a opinião dele é a que mais se aproxima da minha, né? Porque realmente falar de caso, gente, é muito legal, assim, colocar aquele tom de mistério, de algo que poderia ter acontecido. Beleza, gente. Só que, tipo assim, se a gente fazer todo episódio, vai acabar a nossa pauta. Então, vocês têm que entender que de 10 episódios, 5 vão ser de casos, 4 vão ser de gerais, 1 vai ser um especial de entrevista. Aos pouquinhos a gente vai fazendo, gente. Então, é legal, todo mundo curte, mas aos poucos a gente vai liberando aí pra vocês. Eu espero. André, tu tá muito viado. Bom, a gente começa aqui os comentários, às vezes, no site em si, né? A gente começa aí pelo comentário do Guilherme Alves Martins. Ele começa aí: o Confidencial está me surpreendendo cada vez mais. Sempre gostei muito desses temas e agora pelo menos tem um podcast focado só para isso. Muito obrigado, gente. Continue o bom trabalho. Olha aí, brigadão aí, abraço aí pra Guilherme, pra você. Próximo comentário, Matheus Salvador, já não aguentava mais esperar, ouvindo agora. É isso aí, quinzenal, se alguém tiver algum editor aí escutando, quiser transformar em semanal, a gente é todo ouvidos. E só pra complementar em um outro comentário inútil, que não tá acrescentando a discussão, mas é sempre bem-vindo, As Lanterna Verde, um dos nossos comentaristas preferidos, ele coloca aí o vídeo, né? Não são pedras, são aerolitos. Como assim não acrescenta? Cara. Lógico que acrescentou, pô. Ele explicou o que era, porra. Tá bom, aerolitos, tá bom. Tá. Então vamos lá. Léo Pires, vamos lá. O Léo Pires, ele fez aqui um comentário polêmico. Espero que vocês todos que estão aqui na banca, o que vocês acham? Então assim. É uma coisa a se refletir. Eu tô pensando no que ele falou. Sei lá. Ele fala... Ele fala aqui: prefiro Confidencial focado em casos ao invés de temas abertos. Uma pincelada rápida para situar o tema e tal.
Acho que quando se fala de casos, se fala de histórias, e isso é bem legal. Em tempo, deixo a minha crítica. Tirem o Rafael. É sem graça, fala alto demais e muita bobeira. Sério. Tem horas que clico no 15 Seconds Forward, no app, pra avançar as falas dele. Nada pessoal. Um grande abraço de um grande fã. Rafael, você como tema do comentário, o que você tem aí a falar? Oi, eu acho justo, cara. Eu acho muito bom. Você concorda com ele? Eu concordo. Quando a gente recebe crítica é porque a gente tá aparecendo, né, cara? O cara tem inveja e é isso aí. Que isso, cara? Ué, cada um fala o que quer, escuta o que não quer, André. A vida é assim. Quanto recalque, gente. Calma. Então vamos lá, gente. Primeiramente, Rafael, ele é um dos membros fixos do Mundo Freak Confidencial. E sim, é claro, isso nada muda que, tipo, a abordagem, a gente pode poder cortar, se o cast ficar muito, sabe, bobeira e tal, se eu ver algo realmente fora do contexto, ademais do podcast, é claro que a gente vai sempre trabalhar nisso e tal. Léo, a sua crítica, ela é muito bem-vinda e tal. Só que o Rafael, ele faz parte do programa exatamente para ele dar o alívio cômico, né? Senão acaba ficando um podcast muito sério, sabe? Fica muito... Tem gente que tem medo de escutar. Então, se a gente fazer as coisas mais sérias, mais focadas, a gente vai acabar perdendo o público. Então, a gente quer meio que abraçar um pouco de tudo bem que não dá para agradar gregos e troianos, né? Você é o maior exemplo disso, que você um terço do podcast você não curtiu, que é uma das pessoas que participa, mas o Rafael se compromete de que ele não vai ser sem graça, certo, Rafael? Você vai ser sempre engraçado. Putz, impossível, cara. Ser sem graça faz parte. É isso aí, Léo. Léo Pires. Não tem nenhum... A gente aceita sim a crítica e qualquer coisa não aceito, que eu ver... Não, eu, Andrei, você, como Andrei. host, eu entendo o que você tá falando, e se eu ver que passou um pouco dos limites, eu vou trabalhar nisso pra cortar e tal, diminuir um pouco mais o salário do Rafael, se for o caso. Mas ele é um integrante fixo e ele não vai sair. É isso aí. Rafael, aí, antes ele sair do que... Não sei. Caralho, depois você vai com esse comentário. Antes ele sair do que ele dar bunda. É isso, gente. Bom, vamos lá. E a gente teve aí uma discussão. O Rafael Se não vai sair. Se viesse comentário tirando o Andrei, a gente iria tirar ou não? É se pensar. Não sei. Porra, Cara, tirar o André é um sonho, cara. O problema é que quem vai fazer a porra da pauta? Pois né, esse filha da... problema. mas não precisa participar. O Léo acabou gerando aqui uma discussão saudável aqui nos comentários e tal, que foi respondido pelo Adriano Melo, né, pelo Rafael Oliveira. Então, por favor, gente, se vocês quiserem acrescentar a discussão, dê as suas opiniões sobre o Rafael, por favor, não se acanhem, entrem aí no post, discutam, ou criem uma discussão no grupo, com o título Rafael, mito ou verdade? Engraçado ou sem graça? Mito ou verdade? O que tu quer dizer, cara? E é isso, gente, é isso. Sem mais polêmicas por hoje. Léo, tudo é brincadeira, tá? Não se sinta ofendido, é tudo brincadeirinha entre nós e a gente gosta muito da sua pode se sentir ofendido, sim. Para com isso. Ué, obrigado pela participação, mas se ele se ofendeu com alguma coisa, pode se sentir, cara, porque não teve nada demais. Beleza. Léo, leia o próximo comentário. Bom, o próximo comentário é do Henrique Tavares, ele começa aí. Eu já vinha pensado nessa questão dos casos e temas há alguns dias, até o Léo justamente perguntar isso, né, que eu tinha feito a questão no episódio anterior. Eu prefiro os episódios de casos, acho eles muito mais envolventes e são os que realmente são capazes de me deixar com uma pulga atrás da orelha, e que ao ouvir sozinho na calada da noite me deixam de cabelo em pé, como foi o caso dos Irmãos Aragão e do edifício Joelma. Mas por outro lado, o episódio de combustão espontânea também me fez isso, e acho que é considerado um episódio de tema. Então, o que eu quero que continuem sendo tratados são os temas mais misteriosos, assustadores, ou que tirem completamente minha sensação de segurança. Então, eu concordo com ele, eu curto mais os episódios de casos, né, também. E porque eu fico meio assim, os que são mais temáticos eu fico com receio de não se aprofundar, já que a gente não quer fazer uma coisa tão pesada assim tudo, né, tão densa, né, assim, então eu fico com medo de não se aprofundar. Porém,
eu concordo bastante com o comentário dele em geral mesmo, porque o de combustão espontânea eu também gostei bastante. Só que o de combustão espontânea, sei lá, por ser... Apesar de ser o tema combustão espontânea, não sei, eu acho que é um tema que, na verdade, a ideia dele é mais baseado nos casos que teve, né? Vamos ver se você, ouvinte, e vocês que estão aqui comigo vão entender o que eu quero dizer. A combustão espontânea ela é mais baseada na ideia dos casos que ocorreram, portanto, né, puxa para esse lado de casos, apesar de não ser algo específico, do que um tema em si, que não é que nem vai, por exemplo, de exorcismo que a gente fez. Apesar que a gente, né, citou os casos de exorcismo que teve, mas sim, assim, exorcismo, ele tem todo uma ideia, tem todo uma contexto, mitologia, né? Um contexto, um porquê de ser daquele jeito, um porquê de outras religiões tratar de formas diferentes. É mais complexo. A combustão espontânea é aquele negócio, pum, pegou fogo. E aí teve diversos casos que foi assim, então vamos ver esses casos, né? Tudo, não mesmo que sendo algo mais geral, né? Então, por isso. Mas sabe o que é? O CHE, ele é um caso assim como o de exorcismo, né? Ele, quer dizer, não é um caso, ele é um tema assim como o de exorcismo. Mas sabe o que eu tô achando? É que é o seguinte, esse último podcast de Poltergeist, quem editou fui eu, né? Não foi o Mac. E nós temos, eu e o Mac, a gente tem duas diferenças de questão de edição, que é o seguinte, eu coloco as músicas do podcast mais sinistras. Já o Mac, ele trabalha com músicas mais pop, assim, ele não tem essa preocupação de transformar em algo mais punk, né? Aquele lance de ser aquelas músicas voltadas pro terror, pro horror. Que eu coloco muita músicas de experimental, né? Que às vezes são até grátis, entre aspas, né? São de domínio público, que o pessoal lança, um negócio mais indie mesmo. Então é muito mais experimental. E eu tenho um pouco essa pegada pro Mundo Freak Confidencial. Então, às vezes, o que ele tá falando é isso. Porque eu acho que até o Combustão Humana... Eu não sei se o Combustão Humana eu editava. Mas, por exemplo, o Joelma é um total que eu editei, assim. E é um dos mais lembrados, talvez seja por causa disso. Então, assim, ouvintes, se vocês tiveram interesse, pega aí os temas. Por exemplo, pega esse tenta ver o do Poltergeist, tenta ver um que o Mac editou, um que são músicas mais pop e tal. Eu acho que esse lance do mais envolvente seja por causa exatamente das músicas. Isso não me tira da cabeça. Talvez seja isso, que o pessoal esteja tentando diferenciar e tal, que alguns eu editei, alguns outros foram ele que editou. Próximo comentário, Adriano Melo. Amigos, ouvi o episódio hoje cedo e agora que cheguei em casa, vim pesquisar sobre os casos e descobri algo surpreendente. Realmente não tem como explicar o primeiro caso. Aquelas telhas são muito finas e qualquer pedrada iria arrebentar tudo, principalmente aquelas gigantes. Considerando que se trata de uma propriedade semi-rural e que não tem vizinhos tão perto, só posso concluir que são ações de uma entidade demoníaca genuinamente tupiniquins, olha aí. Assim como o Chupacabra e o ET de Varginha. Tudo bem que o Chupacabra ele não é brasileiro. É, isso que eu ia falar. O Chupacabra não é brasileiro e também o ET de Varginha também não é brasileiro, né? Porque ele é um ET, mas ok. O Chupacabra é da América Latina. América Latina, o pessoal aí, vários países da América Latina. Sim, mas ele nasceu no México. Tá, e ele continua aqui, cujo intuito é descer a pedrada em tudo e todos de maneira mais demoníaca possível. Ou seja, até os demônios aqui são mais trolls. E ele também deixa aqui um outro caso. Se vocês tiverem interesse, leiam aqui o post que você vai estar, criem suas próprias discussões. E ele deixa aqui um PS. Gostaria de lembrá-los que sem um padre devidamente treinado nas artes fodas do Vaticano e sem o Rituale Romanum, que pra quem não sabe é o ritual de exorcismo usado pelo Vaticano até hoje, não há como exorcizar ninguém. Vocês acham mesmo que um pai de santo dos cafundós do Judas conseguiria exorcizar o demônio taca pedra do piniquim? Então, Adriano, é o seguinte, isso vai depender muito da sua crença. Eu, por exemplo, eu não acredito, Andrei, eu não falando como hoje, mas falando como pessoal, eu não acredito em demônios, assim, o ser demoníaco, o ser não humano. Então, calma aí, quando você acredita em demônio como host, então, e sem ser host, você não acredita? Não, é que como demônio, eu tô aqui aberto, em cima do muro, pra acreditar ou desacreditar, mas eu, pessoalmente, vocês são muito trolls. Não, cara, o que falou, eu, pessoalmente, não como host, eu acredito. Exatamente. Agora, como host, você deixa... Cara, a opinião tem que ser a mesma. Não, Rafa, não. Aqui as eu tô... máscaras caídas, como host, eu fico em cima do muro exatamente pra não ficar loucura aqui dentro. Então... Cara, você pode ficar em cima do muro à vontade, mas você tem que ficar em cima do muro, tanto faz, na opinião pessoal ou na sua opinião aí, cara. Porque quando você fala
assim, sendo host, eu fico em cima do muro. Mas minha opinião pessoal é que essa porra não existe. Cara, não adianta. Você deu a mesma opinião, cara. Não, é que é o seguinte, é porque vai muito da crença, né? Como eu cresci meio que numa casa mais espiritualizada, então eu não creio em demônios, não pessoas, né? Eu acredito que tudo são, se for acontecer, são pessoas que já morreram e pessoas que fizeram muitas maldades e que não deixaram essa vida, né? Deixa eu entender, você cresceu numa casa espiritualizada, então você acredita em espíritos, não em demônios. Então pra acreditar em demônios, tem que crescer numa casa o quê? Demonizada? Não, mas isso, Léo, tem um contexto não, entendi, completamente certeiro. Eu tô zoando. Não, mas exatamente pra deixar a diferenciação, porque essa questão do demônio é muito dessa... tanto da igreja católica quanto das igrejas evangélicas. Hoje em dia você tem algumas igrejas evangélicas com uma vertente espiritualista, né? Sim. Não, mas o ritual romano é aquilo, cara. É demônio, é aquilo ali, exorcista, pá. E tipo assim, se você não acredita em demônio, assim como eu não acredito, às vezes um médium, uma pai de... Como o Adriano Melo colocou, pai de santo, entre aspas, né? Dependendo da crença da pessoa... É isso que vai resolver, né? Não vai ser um padre lendo a Bíblia. Você acredita em Deus, André? Eu prefiro deixar fora as minhas opiniões. Porra, ele acabou de dar opinião. Eu não acredito em demônio. Eu não acredito em Deus. Não vou dar minha opinião. Não, cara, completamente diferente. Existem milhares de deuses. Esse cara aí, esse deus hebreu. Existem milhares. Se você for da igreja católica, é um deus. Se você for da evangélica, é outro completamente diferente. André, eu só perguntei se você acredita em Deus. Talvez você... Qual deles? Você pode falar sim e depois especificar. Você pode falar não. Ou melhor, você acredita em algum deus? Pronto. Tá bom. Eu acredito, Léo, que você deve ler o próximo comentário. Próximo comentário aqui do As Lanterna Verde, ele começa aí. Hoje, conversando com uma amiga acerca de poltergeists, acabamos por discutir sobre umas lendas urbanas japonesas, e vi que muitas das atuais estão associadas a tecnologias, seja as que deram origem ao filme Ringo, a versão Yankee, o chamado, né, seria o chamado, né, japonês, onde fitas e telefones trazem maldições. Não conheço muito dessas lendas urbanas, mas já ouvi algumas associadas à frequência de rádio amador mal assombrada às TVs, fitas, rádios, 3 pontinhos. Tecnologia assombrada pode soar ridícula, mas eventualmente escuto uma ou outra coisa estranha sobre algum aparelhinho se comportando estranho. No Japão, essas coisas viram lenda urbana e geram medo. Transpiro ignorância em minhas palavras acima acerca do tema, pois tudo que já ouvi foi de conversas rápidas sobre o assunto, uma outra citação em algum testículo da internet, ou pedaço de documentário isolado na TV. Mas pergunto se uma pesquisa com o tema acima pode render um mundo freak confidencial. Seria um tanto diferente, pois é difícil ver esse tema até em programas de TV ou matérias de revista internet. Nem sei se rende referências de pesquisa, mas se render de fato será a primeira vez que verei dado tema em algum programa de origem nacional. Apenas uma sugestão. Eu achei bem interessante. Realmente, o Japão, ele tem umas lendas urbanas muito voltadas à tecnologia. Principalmente, tem um anime chamado Hellgirl aqui no ocidente, mas em japonês é Jikoku Shoujo, que é de uma garota, de uma lenda urbana, de uma dessas garotas de demônios japonesas que mata a pessoa depois que você coloca o nome dessa pessoa num site. Então, assim, é algo bem relacionado à tecnologia, realmente. Coisa que a gente talvez não tenha tanto por aqui, né? E é bem interessante, tanto nessa questão de lendas urbanas japoneses, como essa lance voltada pra tecnologia, né? Uhum. É interessante ver por que aqui não acaba não tem tanto. Aqui as lendas urbanas é verdade, interessante isso daí. Bom, vai, próximo aí. Vamos lá, próximo comentário. Rapidamente, antes de ir pro próximo comentário, esse comentário do Lanterna Verde surgiu algumas respostas do Henrique, do Mac, né? E o Henrique puxou, né, sobre o lance das creepypastas. E pra você que não sabe, a gente tem um podcast mais antigo e a gente deixa o link lá, você também não é muito difícil de achar. Se eu não me engano, é o 19, não tenho certeza, mas acho que é o 19, que é o episódio que a gente gravou sobre creepypastas. Não era um Mundo Freak confidencial ainda, mas a gente dá uma boa embasada no tema. Vamos lá, próximo comentário é do Igor Marques. Finalmente encontrei um podcast com essa temática. Vou até indicar para algumas pessoas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Igor. E indique mesmo que esse é o troco que a gente pede. Próximo aqui é do Rafael Oliveira. Ele começa aí. Sempre procurei um podcast que abordasse esses temas insólitos, até encontrar o Mundo Freak Confidencial. Sempre reclamei que na podosfera nunca existiu ninguém que tratasse desses temas. Agora estou numa maratona Mundo Freak Confidencial. Parabéns pelo ótimo entretenimento que vocês nos proporcionam. Olha aí. O bom de a gente ter criado o Mundo Freak Confidencial bem depois do padrão é porque a gente já sabia um pouco como fazer as coisas, né? Não são tão ruins como nossos primeiros podcasts do site. Porra.
Próximo, último comentário aqui do site, João Seabra. Nossa, Seabra, parece nome de Pokémon. Maneiro. Olá, sou um ouvinte muito antigo. Escuto desde o episódio sobre a Cabala, no longínquo tempo de semana passada ou retrasada. Alerta de sarcasmo. Estudo ciência de computação na UFAM e mesmo na capital vivi casos um tanto bizarros numa casa onde morei. Então tá, ele coloca aqui um caso muito interessante que aconteceu com ele e a gente não vai ler nesse momento. Se tiverem curiosos, você entra no site da mesma forma, mas a gente vai guardar essa historinha dele pra gente fazer o nosso episódio especial das histórias dos ouvintes. Então, ouvinte, você tem uma história? Entra lá no nosso grupo do Facebook ou manda pra gente um e-mail e conta sua história. Cara, não importa se for longa, cara, dê o detalhismo que você quiser, que é pra criar o clima, de verdade. Pode postar o que vocês quiserem, tá? Nada ofensivo, por favor. Eu já ia perguntar. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado. Não é pra falar do travesti, é pra falar de coisa sobrenatural de verdade. E se for um fantasma travesti, sei lá? Aí é? Puta, cara, aí é tipo... Não, puta ou travesti? É puta, travesti, fantasma? Salve, freaks! Comecei recentemente a ouvir o Mundo Freak Confidencial, que por sinal é muito bom, mas veio para defender as bruxas e bruxos. Foi colocado por vocês que uma bruxa é uma mulher que fez acordo com o diabo, porém essa visão é deturpada pela igreja medieval, um estigma carregado por qualquer um que professasse fé pagã. As bruxas... Mas a gente fala no programa. Então, aí ele continua aqui. As bruxas e os bruxos eram, na realidade, os sacerdotes e sacerdotisas das religiões pagãs. Por sinal, pagão significa pessoa ligada a um local, a uma região. Eram também as pessoas mais sábias e, por isso, geralmente os mais velhos. Portanto, a imagem da bruxa má com verruga curvada é um misto de influências católicas e da Disney. Por sinal, ser bruxa não significa fazer maldades. Uma bruxa ou bruxo real pode realizar algo mal, tanto quanto um pastor ou um padre. Bem, acho que é isso. Até mais, freaks, e continue com o ótimo trabalho. Daniel, excelente comentário. Você só não entendeu o contexto que a gente tá falando disso. A gente conversou com o Facebook, então acho que já ficou claro pra você. Mas quando o Rafael comentou sobre isso, ele falou exatamente sobre o estereótipo medieval. Porque era um tema da época, da gente falando da época, o que era considerado. Tudo que você falou aí não é mistério pra gente. Tanto que futuramente a gente vai trazer alguns bruxos e bruxas da atualidade pra conversar um pouco e tal, abordar um pouco mais desse tema. Se for o caso, falar um pouco de esoterismo em modo geral, sobre o Wicca, sobre bruxo mesmo, e também sobre essas grandes personalidades aí do Aleister Crowley e por aí vai, né? De alquimistas, bruxos e por aí vai. Então, entenda que a gente não tá tentando dar uma conotação preconceituosa sobre a coisa, a gente entende muito bem. Só que com contexto, era o que era a visão da época. E era isso. Último comentário. Vamos lá? Vamos ver se o meu servidor me deixa ler esse comentário. Vamos lá. Igor Alcântara, o cara que mora em Los Angeles, publica livro. Cara, você tá vivendo o sonho americano, né? Olha só que inveja, que recalque meu. Muito legal esse último episódio. Eu tenho várias histórias estranhas que aconteceram comigo, ou com alguém que eu conheço. Eu, por exemplo, já morei com meus pais e irmãos em uma casa onde viviam acontecendo coisas estranhas, como todas as gavetas e portas de todos os armários se abrirem ao mesmo tempo, luzes acenderem no meio da noite, etc. Poucos anos depois descobrimos que antes de nos mudarmos, uma mulher foi assassinada na piscina. Olha isso. Em uma outra casa em que morei, eu volta e meia vi uma mulher morta no quarto dos fundos. Era uma imagem bem nítida. Além disso, quando estou triste ou preocupado, eu tenho uma visão de vejo um cachorro branco atravessando o meu caminho. Caralho, que horror, gente! Até arrepiou aqui. Uma história que foi famosa no passado aconteceu lá pelos anos 70, foi na cidade de Janaúba, interior de Minas Gerais, onde um médico fez o parto de uma mulher, mas depois descobriram que o tal médico já tinha morrido 5 anos antes. Mas isso é uma longa história e se eu desse os detalhes, esse e-mail ficaria gigantesco. Como sempre, um ótimo trabalho, parabéns e um abraço. Então, Igor, a gente convida para você detalhar todas essas histórias e mandar pra gente ou por e-mail ou pelo nosso grupo. Lá a gente tem um post lá sobre as histórias dos ouvintes, que a gente vai usar esse conteúdo pro podcast especial de vocês. Então manda mesmo, pode mandar extenso. Cara, galera, manda extenso, detalhado, que vai criar o clima. Então é isso. Alguém tem um comentário a mais pra fazer antes da gente terminar essa bagaça? Eu tenho um comentário. Fala aí, Rafael. Tá, tarde pra caralho. Vai mandar beijo no ombro, não? Não, cara, eu gosto mais de brigadeiro. Filho da puta. Eu não gosto de coco. Léo? Não, tranquilo. Beleza. Então tá, galera. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E continue com a gente. E eu acho que eu tenho que criar um bordão de final. O que eu falo? Tipo... Tchau. Assim, não olhem para trás. Olha, maneiro, hein? Fiquem com a gente. Não olhem para trás. É melhor você falar só tchau mesmo. Tá bom, gente. Acabou.
And I got a lot of well, cancer ain't funny, but I don't care much for my health. I bought into a dream that I saw on TV, that everything I need could be solved by greed. I wrote to home about boats and gold, never died or old, cause I sold my soul. But in spite of my delight, I knew something wasn't right. I felt I'd been slighted. If you cannot afford to think for yourself, then thinking will be provided. It wasn't me, man. You had when the music went bad. Your sticks since I was falling through the good and the bad. I got 2 roads that's pissed and mad. Then the hell of that now acting like a college grad. They said, here's your books and here's your bag. Can I help you find your glasses? Here's your ID tag. Mr. Dean, I'd like to thank you for forgetting my past. Then at last giving a pass to a young sociopath. Then finally I concluded from these long nights I brooded. If my life had been deleted, I've been conned and deluded. It was truly alluded that the heavens were included. Sit in silence, all secluded while I try another minute. If you cannot afford to think for yourself, think for yourself, think for yourself, think for yourself. If you cannot afford to think for yourself, think for yourself. If you cannot afford to think for yourself, then thinking will be provided.